Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, muito bom dia. É sábado e são 10h10. E hoje vamos falar de saúde. E esta pausa antes de dizer a palavra saúde é porque realmente temos a noção da densidade que o tema comporta. Sobretudo porque num país como o nosso e com não só o contexto, mas as dificuldades que o nosso vive, falamos muito mais de doenças do que de saúde. A cada dia, a cada instante, temos alguém perto que passou mal, alguém perto que precisou de ir para o hospital, alguém perto que faleceu. Aliás, só na comunicação social e sem querer fazer autoconsumo, esta semana perdemos 3, 4 colegas. Enfim, falar de saúde nos países pobres, normalmente no sul do planeta, é complicado. Falar de saúde em África é dramático. Falar de saúde no nosso país, com o percurso histórico que temos, é denso, é doloroso, literalmente doloroso. Portanto, não será dos programas mais fáceis de conduzir, mas é seguramente um programa necessário. Nós vamos ter hoje connosco a doutora Silvia Lutucuta, é a Ministra da Saúde de Angola, e é com ela que nós vamos tentar falar mais de saúde do que de doenças. Muito bom dia, sábado às 10h10. Vamos consigo. Udilonga katena ye mona mienge nyami
Oceane, Chiame, Oceane, ei mama, Oceane. 10 horas e 15 minutos, começámos às 10h10 e porque hoje é sábado vamos, no rigor da grande informação, falar de saúde. É 7 de abril, a OMS faz 70 anos e hoje é o Dia Mundial da Saúde. A data foi escolhida pela Organização Mundial da Saúde em 1948, na altura em que a OMS realizou a sua primeira Assembleia. E depois, desde 1950, que se assinala o 7 de abril, ou seja, primeiro escolheu-se a data em 48 e 2 anos depois começou a assinalar-se a data em todo o mundo. É o que nós vamos fazer hoje também aqui no sábado às 10h10. A cada ano a OMS escolhe um tema para ser debatido no Dia Mundial da Saúde e este tema passa a ser a prioridade na agenda internacional da OMS. O tema deste ano, em 2018, é Saúde para Todos. O tema resume o objetivo da OMS ao longo da sua existência e resume os nossos mais profundos receios e também mais profundos anseios. A saúde ou a falta dela são tema do nosso dia-a-dia. Não é um assunto que esteja escondido nos livros, nas prateleiras de uma biblioteca, no segredo dos deuses ou nas notícias dos meios de comunicação social. Pensar na saúde é uma coisa de cada um de nós assim que acorda. Hoje, no sábado às 10h10, nós vamos falar de saúde e da falta dela em Angola. E vamos começar com o nosso habitual noticiário. Bom dia, Justino Mabaia. Bom dia. O Ivaldo Alfredo atrasam muito de atender o paciente. Eles têm que ser mais dinâmicos. Domingas Catarina, não há medicamento, não há bom tratamento, não atende bem as pessoas, está mesmo péssimo. Eu sou Figueiredo. Medicamento muitas vezes não tem, compramos fora nas farmácias. Laudenda Sérgio Jacinto, por que nos hospitais não tem medicamento? Lívia de Matos, gostaria muito que a senhora ministra trabalhasse neste sentido, melhorar no setor de marcação de consultas, porque é difícil fazer-se consulta neste país, principalmente nos hospitais do Estado. É corrente em Angola ouvir-se a seguinte expressão: a saúde está doente. E os dados que se seguem podem assim o demonstrar. Existem apenas 6.600 médicos para uma população de cerca de 28 milhões e um horizonte de 3.000 unidades sanitárias. O rácio é de um médico para cada 4.000 cidadãos, quando a Organização Mundial da Saúde considera ideal um médico para cada 1.000 habitantes. Na tabela da mortalidade infantil, Angola está na cauda. Em cada 1.000 crianças, 167 morrem antes de atingir os 5 anos de idade, segundo a OMS. E mais, no Orçamento Geral do Estado para 2018, apenas 4% foi dedicado à saúde, quando, na perspectiva da SADC, os Estados-membros deveriam dedicar pelo menos 15% do seu orçamento. O médico Maurílio Luyele, que é deputado e secretário nacional da UNITA para a Saúde, disse que o grande problema está no mau funcionamento da rede primária do sistema sanitário. Em termos gerais, disse o médico Maurílio Luyele, o sistema de saúde em Angola é precário. Resumidamente, podemos dizer que a situação sanitária é precária, grave mesmo, eu diria, e impõe-se medidas vigorosas para alterar a situação sanitária do país, né? Com uma reforma profunda no sistema de saúde. Uma das unidades que sofre a pressão do mau funcionamento do nível primário é o Hospital Pediátrico de Luanda David Bernardino. O ano de 2017, segundo Francisco Domingos, o diretor do hospital, registrou uma média de 134 mortes de crianças por mês, num horizonte de cerca de 110.000 crianças observadas em todo o ano. Isto dá uma média por mês mais ou menos de 9.000 crianças observadas, 1.805 internadas e óbitos 134, sendo na sua maioria óbitos com menos de 48 horas. Quer dizer que são crianças que chegam ao hospital já num estado muito grave. O Instituto Nacional de Oncologia assiste nos dias que correm 6.500 pacientes de todo o país.
Por ano, são diagnosticados cerca de 1.300 novos casos, segundo Fernando Miguel, o diretor do Instituto. 1.300 são os novos casos diagnosticados no ano de 2017. Os cânceres mais frequentes nos adultos é câncer da mama, colo do útero e próstata. Nas crianças, são os tumores relacionados com olhos anexos, linfoma, leucémias e tumores de rins. Gabriel Viva é médico naturopata e disse que cresceu o número de cidadãos que recorrem à medicina natural. Em 2012, contavam-se no país 57 mil terapeutas naturais. O setor da medicina alternativa está em alta, mas, segundo Gabriel Viva, confronta-se com um problema. Falta a intervenção do Estado para a definição de políticas concretas e legislação, sobretudo para acabar com os charlatões. Nós trabalhamos com os produtos provenientes da nossa flora angolana. Temos as ervas que vêm da província da Huira, do Kwanza Sul, do Huambo e no Lubango. O médico naturopata recebe toda a especialidade de doenças. Recebemos criança, recebemos adulto e é bom também trabalhar com os medicamentos que já têm estudo científico. Portanto, é necessário que o Ministério da Saúde se pronuncie, dê impulso a um instrumento jurídico que está no Parlamento para ser aprovado a própria medicina natural. Saúde para todos é o lema escolhido pela Organização Mundial da Saúde para este 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. Numa altura em que a esperança de vida dos angolanos subiu para 63 anos para as mulheres e 57 para os homens. A prevalência de VIH é de 2% da população angolana. A grande entrevista neste sábado às 10h10 é com a ministra Sílvia Lutucuta. Obrigado, Justino Mabaia. A grande entrevista é, sim senhora, com a senhora ministra Sílvia Paula Lutucuta. Senhora ministra, muito obrigado por estar connosco. Com todo o respeito, no meu tempo, sabe como é que se diria? A senhora está à pega. Tem aí uma pasta muito complicada de gerir. Sim, senhora. Vamos ter tempo para conversar. Agradecemos a sua presença aqui. É um primeiro bom dia para os nossos ouvintes. E para si também, claro, naturalmente. Muito obrigada, Paula, a Simone. Muito obrigada aos nossos ouvintes por estarem aqui em direto, a ouvirem-nos e partilharem connosco também as informações sobre o nosso setor, que é muito importante que a nossa população também esteja esclarecida. Muito obrigada. Obrigada a nós. Vamos ter a possibilidade de ter os ouvintes ao telefone também a partir das 10h30. O 222 32 11 82 estará à vossa disposição e também o 222 32 35 07. Vamos ao Januel Gonçalves. Bom dia. Nós vamos falar de saúde, já dissemos e repetimos, do estado da saúde em Angola e vamos começar também a perguntar-nos se podemos falar de um sistema de saúde. É diferente falar em saúde e falar num sistema de saúde. Para já, vamos tentar perceber o que é um sistema de saúde. Zé, bom dia. Um sistema de saúde é muito mais do que a soma de locais de atendimento a doentes. Um sistema de saúde é uma estrutura integrada, coerente e acessível a toda a população. Por outro lado, é uma estrutura com desenvolvimento tecnológico suficiente para resolver os grandes desafios da saúde pública. Tem, portanto, funções de caráter preventivo e de caráter curativo. É já um lugar comum colocar a coisa nestes termos e é também um lugar comum dizer que tudo o que puder ser preventivo deverá ter prioridade. No conjunto da África, os sistemas de saúde são raros. Há serviços de saúde, há somas de instalações de saúde, mas sistema mesmo, com a coerência toda que isso implica, são muito poucos. Um outro problema que obviamente afeta todo este raciocínio é que, não tendo recursos humanos para a maior parte dos seus setores, o setor saúde é precisamente um daqueles que mais sofre nesta matéria. E sofre nesta matéria como consequência de insuficiências de orçamento e insuficiências do próprio sistema de ensino que deve abastecer o sistema de saúde. Ou seja, obrigada, Januel Gonçalves, um sistema, como a própria palavra indica,
faz tudo depender de tudo para que possa haver saúde. Uma dependência entre elementos, entre setores, entre áreas que contribuem para que possa haver uma melhor ou uma pior saúde, mesmo antes de chegarmos ao hospital, já aí sim doentes. Se não há alimentação, ou se a alimentação é má, não há saúde. Se a educação é má, não haverá melhor saúde. Se pensemos em qualquer coisa, se temos lixo à porta de casa, se chove e não há escoamento, falta de emprego, falta de água, falta de higiene, falta de comida, tudo faz falta para que possa haver saúde. Entre nós temos as grandes endemias, tão presentes que às vezes até nos preocupa a naturalidade com que lidamos com elas, como o paludismo, por exemplo, e temos também outras doenças que preocupam a sociedade. A hipertensão. Tivemos a informação de que em 2025 os hipertensos em África vão ser mais do que no mundo inteiro. Temos problemas com diabetes, temos problemas cardíacos, temos problemas de rins que nos levam depois à necessária hemodiálise. Temos também, nas preocupações do dia-a-dia, doenças que, parecendo tão mais complicadas, como esta com a hipertensão, poderiam ter uma solução se fossem evitadas, com os cuidados primários de saúde. Uma expressão que também usamos muito, mas que talvez às vezes nos esquecemos de entrar por dentro. O que é isso de cuidados primários de saúde? Doenças. Esse é que é o problema. Nós falamos muito mais de doenças do que de saúde. E hoje vamos tentar falar de saúde para as nossas doenças, as que nós temos e as que nós nos preocupam. Algumas que às vezes nem sabíamos que eram doenças. A conversa sobre doenças pode começar a ficar pesada, densa para um sábado de manhã. Nós compreendemos, a situação é grave, mas vamos também falar de outras doenças que nunca pensámos e que se calhar até nos... como a gaguez. Sabia que a gaguez é uma doença? A gaguez é considerada uma anomalia na fala que tem a ver com o tempo em que nós produzimos os sons quando falamos. E se falamos muito tempo, como eu faço, por exemplo, corremos o risco de começar a ficar gagos. Yuri da Cunha, bom dia. Para amar propriamente essa mulher, mas o destino levou-me por esse caminho. Olha para mim, para além de gagos, estou a ficar fininho. Se eu bebo um vinho, ela quer beber também. Se eu quiser sair sozinho, nunca. E ela sempre pode sair com o amigo dela, o quem? O Zezinho. Gago fiquei por amar essa mulher. Crucifiquei minha vida pra lhe ter. Gago fiquei por amar essa mulher. Crucifiquei minha vida pra lhe ter. Mas assim mesmo, tá bom. Vou perguntar de novo assim mesmo, tá bom. Me fiz prisioneiro, aceitei tudo de princípio, porque eu não sabia que ele era da via. Nem pensei que um dia danos me causaria. Com as macaquices dela, vê como eu fiquei. Vê como eu fiquei. Mas ficaste como? Gago fiquei por amar essa mulher. Crucifiquei minha vida pra lhe ter. Gago fiquei por amar essa mulher. Crucifiquei minha vida pra lhe ter. Gago fiquei por amar essa mulher. Crucifiquei minha vida pra lhe ter. Mas por que você não lhe deixa? Achas mesmo que eu vou deixar minha dama Ela é toda boa, toda boa. 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 Hey. Não faz
pode ir embora, me deixar sozinho, porque eu gago fiquei por amar essa mulher. Crucifiquei minha vida pra lhe ter. Gago fiquei por amar essa mulher. Crucifiquei minha vida pra lhe ter. Que ela é toda boa. Yuri da Cunha em Gago Fiquei, nós pelo menos preferimos este título, e são 10 horas e 30 minutos, sábado às 10h10, num tempo para falarmos, ou para os nossos ouvintes falarem connosco. O tema é saúde, os nossos números de telefone são o 222 32 11 82, o 222 32 35 07 e temos o WhatsApp com 991 27 7606 para quem quiser mandar mensagens, mandar perguntas e dar opiniões. Vamos fazer aquele pedido habitual que tem a ver com o respeito uns aos outros, sermos tão sintéticos quanto possível, colocarmos logo as questões para darmos espaço a que mais ouvintes participem. A partir deste momento e até às 11 horas, o espaço é seu para as questões ligadas à saúde no nosso país. A partir das 11 horas teremos com a doutora Silvia Paula Lutucuta, a Ministra da Saúde de Angola. Hoje é 7 de Abril, Dia Mundial da Saúde. Vamos relembrar os números, naturalmente, 222 32 11 82 e o 222 32 35 07. Vamos já também, porque às vezes no fim do programa ficamos tão aflitos com a nossa gestão do tempo, relembrar aqui a equipa de trabalho neste sábado às 10h10, Pedro Manuel, Mendes Jacinto, Mateus Fula, Rita Nogueira, Sónia Afonso e Dário Costa, uma equipa que faz por estar consigo e por manter o rigor da grande informação aos sábados às 10h10. Horas e 32 minutos. Não vamos dizer que os ouvintes ficaram todos doentes. Nem pensar nisso, deixa-me bater na madeira. Mas estranho é que hoje ainda não temos nenhum telefonema. 222 32 11 82 e 222 32 35 07 para quem queira colocar questões ou dar opiniões sobre a situação da saúde em Angola. Nós vamos ouvir música de qualidade, Gabriel Tchema com Hipocrisia. Uma doença também, um distúrbio de personalidade, se não estamos em erro. Vamos à música e à infinita qualidade de Gabriel Tchema. Já pensei em levar-te comigo para um recanto, tentar ser feliz, distante de tudo. Quando te vejo no canto triste, pensando sei lá o que é, sinto culpa e dor aqui no meu peito. Também eu já cansei de hipocrisia e de tanto sofrimento. Paira no ar palavras de boa previsão. À noite surgem notícias amargas na televisão. Isto é demais, Deus não se faz. A esperança de vida está gravíssima. Isto é demais, Deus não se faz. A esperança de vida está gravíssima. Deus nos dê luz, faça a gente também feliz. Estiver-se embriagado, não tem mais amor.
Agora a vida não tem mais sabor. Cada dia que saio à rua buscando alento, encontro gente cansada em cada canto. Nas conversas que escuto só se fala em desemprego, fome e muito mais. Uma lágrima de desespero consola-me. Oh meu Deus, por favor, guia-me. Isto é demais, Deus não se faz. Esperança de vida está gravíssima. Isto é demais, Deus não se faz. Esperança de vida está gravíssima. Isto é demais, Deus não se faz. Estamos, mistério, atenção, uma questão de saúde pode ter atingido os nossos telefones e nós estamos neste momento a tratar de um número de telefone alternativo para que os nossos ouvintes possam participar neste programa. Continuo a insistir naqueles que temos e que são habituais, o 222 32 11 82 e o 222 32 35 07 e através do WhatsApp 991277607. Mas estamos já a tentar um número alternativo, caso tenha eventualmente ocorrido algum problema com estes dois terminais telefónicos que temos habitualmente em antena. A música faz-nos falta e faz-nos companhia, e à falta de telefonemas temos com certeza muito assunto para tratar com a Sra. Ministra da Saúde, que já está aqui connosco. Surgem notícias amargas na televisão. Isto é demais, Deus não se faz. A esperança de vida está gravíssima. Isto é demais, Deus não se faz. A esperança de vida está gravíssima. É verdade que custa um pouco falar em cima de uma canção do Gabriel de Chiema. 222 32 07 95 para os ouvintes que queiram eventualmente dar opiniões, colocar questões. Vou repetir o número porque é novo e é diferente. 222 32 07 95. Meu Deus, nos dê luz, faça a gente também feliz. Estivesse embriagado, não tem mais amor. Agora a vida não tem mais sabor. Cada dia que saio à rua buscando alento, encontro gente cansada em cada canto. Nas conversas que escuto só se fala em desemprego, fome e muito mais. Uma lágrima de desespero consola-me. Oh meu Deus, por favor, guia-me. Isto é demais, Deus não se faz. Esperança de vida está gravíssima. Esperança de vida está gravíssima. Isto é demais. Temos uma mensagem no WhatsApp da Gisela Patrícia e temos um novo número de telefone para quem quiser entrar em contacto connosco, 222 32 07 95. Doutora Silvia, acha que o setor está assim tão delicado que os ouvintes nem sequer se atrevem a colocar as questões? Olá, muito bom dia, Sra. Paula Simons e Sra. Ministra Silvia. Gostava de saber desde quando é que os hospitais começaram a cobrar as consultas e exames? Porque eu já fui ao centro do Rangel, ao centro do Beiral e do Palanca e é a mesma coisa. Gisela Patrícia, obrigada por ter assinado o WhatsApp. Gostamos de pessoas que se identificam. 10 horas e 39 minutos, podemos ter a música no ar. A Sra. Ministra responderá às questões colocadas por conjunto, quando às 11 horas começarmos o nosso espaço de entrevista. 22 23 20 795 é o número de telefone à sua disposição e a música também nos faz companhia. O que
Não nos falta são questões de saúde. Há um problema generalizado de atrasos no pagamento dos centros de hemodiálise. Verdade, Sra. Ministra? Sim, nós temos alguns atrasos importantes, mas que não dependem só do setor. A questão do projeto de lei de transplantes de órgãos, que não sai da Assembleia, parece-lhe prioritário? Nós estamos a trabalhar nisso. Temos um grupo técnico que está a trabalhar na lei de transplante, mas nós temos que olhar para um pacote no seu geral. Temos que melhorar a nossa capacidade de diagnóstico precoce das doenças renais, mas antes até de chegarmos às doenças renais, temos que prevenir que elas aconteçam, tratar melhor a nossa hipertensão, a nossa diabetes e mesmo a malária. E, para além disso, melhorar e passar também parte da responsabilidade da hemodiálise para o setor público. Depois de termos todos estes aspectos assegurados, temos que também melhorar as condições de diagnóstico laboratorial. Para transplante, do ponto de vista técnico, não é uma cirurgia complexa, mas nós não podemos avançar para transplantes para rins que vão durar 2 anos. Nós queremos que o nosso rim transplantado dure em média, com a média internacional de 8 anos, e vamos trabalhar para preparar todo um pacote e todas as condições para fazer o transplante. Claro que a lei esteve na Assembleia há quase 15 anos. O grupo técnico, para além de trabalhar na própria lei em si, de transplante de órgãos e tecidos, também terá que trabalhar noutros aspectos associados, como a lei da morte cerebral, na lei da doação do dador de órgãos. E é todo um conjunto, para além do investimento que tem que se fazer, que não é pequeno, em laboratórios de histocompatibilidade. E investimento associado também em medicamentos. Doutora, desculpe, mas os médicos às vezes falam complicado. Histocompatibilidade? Não, histocompatibilidade. Portanto, nós temos que fazer primeiro um transplante seguro, saber se o dador e receptor são se compatíveis. Dá para aquela pessoa. Dá para aquela pessoa. E para além disso, um doente transplantado precisa de um acompanhamento muito importante, seguro e tecnicamente muito específico para nós avaliarmos se há rejeição ou não do órgão. Para além disso, tem que fazer a medicação adequada e tem que se fazer doseamentos dos medicamentos, etc. Seria atrevimento dizer que é um problema menor, entre aspas, no meio da enormidade de problemas que nós temos? Não podemos considerar ou banalizar como um problema menor. É uma situação que pode ser definida também como uma prioridade, porque olhando para custos, custa mais fazer hemodiálise toda a vida a um doente do que fazer um transplante. Mas é muito bom que as pessoas percebam que o transplante também não é para toda a vida. O rim transplantado também tem uma vida útil, que em média é de 8 anos, quando o seguimento é adequado. E depois temos roubo de vários equipamentos médicos modernos no Mochico, exoneração da direção do Hospital 1º de Maio em Cabinda por prática de corrupção. Verdade? Sim, nós temos um desafio muito grande no nosso setor, que portanto, profissionais que na realidade não vestem a camisola do setor, nem a camisola dos doentes, têm estas más práticas e nós vamos tendo mão pesada. Estamos a trabalhar com o Ministério do Interior e também fazemos um apelo à nossa população, à sociedade civil e todas as almas vivas da nossa sociedade para denunciarem estas más práticas, porque não se pode aceitar que o Estado faz um investimento muito grande e com um sacrifício enorme para a compra de equipamentos que devem servir para prestar serviço de qualidade a todo cidadão e este equipamento é desviado para benefício próprio. Portanto, todas essas situações logo detectadas são punidas. Portanto, nós temos vários casos de profissionais no nosso setor que estão a contas com a Justiça, os seus processos estão a ter a tramitação normal, estão em segredo. Não conte tudo já, senão depois ficamos sem saber os pormenores. E em relação à província de Cabinda, de facto, um outro grande desafio do nosso setor é o desvio de medicamentos e material gastável. Um pouco por todo o país. Um pouco por todo o país e, de facto,
ali nós já tivemos a oportunidade de visitar a província e eles tinham grandes problemas com desvios de medicamentos. Mesmo a nível do hospital, encontrávamos os depósitos com medicamentos e estavam os pacientes a comprarem os medicamentos no próprio hospital, vendidos pelos seguranças, vendidos pelo nosso pessoal. Eu não quero aqui generalizar, porque nós temos profissionais muito dedicados, que trabalham na saúde. E é um setor que exige profunda dedicação. Que têm problemas sociais e tudo, não estão mal enquadrados, não têm salário adequado, mas mesmo assim continuam a prestar o melhor serviço e de forma humanizada. Portanto, não vamos generalizar, mas não queremos também ter profissionais com estas más práticas. Olha, e o que é feito daquela famosa fábrica de medicamentos que tinha sido privatizada e sobre a qual nunca mais ouvimos falar? Estes ouvintes não ligaram, nós começamos a fazer perguntas. Vamos anunciar os números: 944 20 6537, 938 07 6778, 984 584 240, 955 05 39 77. Estamos à sua disposição, se quiser, se conseguir participar, e temos naturalmente informação para lhe dar. Fábrica de medicamentos, doutora Silvia. Em relação à fábrica de medicamentos, este é um processo que teve os seus trâmites, podemos assim dizer, legais, muito antes do nosso mandato. A informação que temos e registros que temos no nosso setor é que esta fábrica, que era a única no país, foi privatizada há 2-3 anos. Infelizmente, com esta privatização, as pessoas que ficaram com a fábrica acabaram por não prestar o serviço que deveriam, que era fabricar os medicamentos essenciais, porque até aquela altura, e já mesmo no passado, em situações mais difíceis, nós, pela Angomédica, já tínhamos uns xaropes, já tínhamos medicamentos essenciais, tínhamos soros, etc., mas que com este aspecto ficou tudo paralisado. Nós estamos a reavaliar o processo, vamos interagir com os atuais proprietários para saber a fundo o que é que se passa, porque em parte acreditamos que a situação económica, a falta de divisas também acabou por agravar ou prejudicar a situação da fábrica, mas vamos a fundo da questão, porque se na realidade não houver condições para continuarem, vamos ter que trabalhar no sentido ou de arranjar quem na realidade consiga dar melhor utilidade à fábrica, ou então voltar para o setor de saúde de onde saiu há 3 anos. Para trabalhar. Para funcionar. Porque agora com a questão das divisas deve ser realmente complicado, não é? Ou seja, é um momento muito, como dissemos no princípio do programa, meio ironizando e atenuando, a senhora está à pega. Quer dizer, é um setor difícil num momento difícil. É um setor difícil num momento difícil, mas também quero dizer que, mesmo por orientação do titular do Poder Executivo, nós temos estado a trabalhar de forma integrada com os outros setores. Os problemas da saúde não são vistos só pelo setor da saúde. Nós temos que interagir, trabalhar de forma integrada e pedir apoios, criar sinergias para dar solução aos problemas. E esta interação, mesmo a nível da Banca Nacional de Angola, nós temos estado a sensibilizá-los no sentido de termos prioridade na aquisição de divisas e, de facto, muito recentemente foi feito um aumento deste plafond mensal. Antes era trimestral, agora já vamos ter um plafond mensal que vai nos ajudar a garantir que privados ou mesmo nós do setor público consigamos ter as nossas importações melhor acomodadas. E depois com um orçamento mensal, e depois vamos falar mais sobre isso, a questão do rigor orçamental. Senhora Ministra, os ouvintes hoje devem pensar que falar com a Ministra da Saúde dá azar, que vão ficar doentes, e não temos ainda ouvintes em linha, nem temos WhatsApp, mas não nos faltam temas nem assuntos. Segunda-feira arranca uma campanha de vacinação.
Sim, segunda-feira arranca uma campanha de vacinação muito importante. Arranca na segunda, em parte para também celebrar o Dia Mundial da Saúde. Vamos começar com uma campanha contra o sarampo, vacinação contra o sarampo e a rubéola, e também a polio oral. Serão vacinadas crianças com idades compreendidas, crianças e adolescentes, idades compreendidas entre os 9 meses e 15 anos, e nós vamos fazer o lançamento desta campanha na província de Kwanza Sul, no município do Ambuim. É sempre mais uma medida para prevenir a doença, vacinando, e acreditamos que vamos conseguir sensibilizar, e todo o trabalho está sendo feito a nível das províncias, dos municípios, das comunas, no sentido de garantir maior adesão à campanha de vacinação. Estava a ver aqui se arranjava um bom argumento para usar uma música de A Estrelinha Cuia como um samba pito. Lembra-se da campanha da polio? É uma campanha nacional, esta que arranca segunda-feira. É para o país inteiro. É para o país inteiro, sim. E, portanto, o apelo à adesão, que vacinar, é melhor sempre prevenir que remediar, lá diz o ditado popular, e, portanto, uma campanha de vacinação na segunda-feira. Temos mais uma pergunta aqui no WhatsApp, e eu já fiquei sem o código para poder ler a pergunta. Muito simplesmente é se ainda se justifica ir fazer consultas ao exterior. Essa questão do exterior e da diáspora e dos tratamentos na diáspora é outra complicação que tem no seu setor. Sim, de facto é outra. Da diáspora não tanto, na verdade, dos doentes que vão daqui para se tratarem fora. Sim, os que vão e para ser tratados através da Junta Nacional de Saúde. De facto é preciso que os nossos ouvintes compreendam que o nosso setor tem vários problemas que nós temos de considerá-los desafios, porque se olharmos para eles como grandes problemas não vamos conseguir dar solução a curto, médio e longo prazo. Nós temos um grande desafio que são as infraestruturas. Construímos, por um lado, bastante, equipamos várias unidades, outras ainda estão sendo construídas. Temos recursos humanos com pouca quantidade e, em algumas situações, também não especializados para dar a resposta às nossas necessidades. Temos o grande desafio que são os medicamentos e, para além disso, temos os desafios financeiros, em que podemos dizer que nem sempre, e na situação atual em que vivemos, não conseguimos, com os recursos disponíveis, por um lado, resolver todos os problemas, e, para além disso, temos um passivo muito grande, herdamos uma dívida muito grande. Quero com isso dizer que vamos, dentro das nossas metas a curto, a médio e longo prazo, tentar equipar melhor algumas unidades nossas e serem elas referência para o tratamento de patologias específicas. Como, por exemplo... Patologias, são doenças. São doenças específicas. Eu peço desculpa, é sempre assim, quando se domina uma área de conhecimento, e naturalmente que muitos ouvintes saberão que são patologias, outros talvez nem tanto, sim. E nós vamos fazendo aqui... Eu tento sempre usar uma linguagem simples, mas eu peço desculpas, falhei nesse sentido, faz parte. Os nossos doentes vão para o estrangeiro por várias razões, ou porque têm cancros ou tumores malignos que cá no país ainda não têm solução para tratamento, apesar do esforço muito grande e do trabalho bom que está sendo feito no Centro de Oncologia. Nós temos também doentes ortopédicos, patologia da anca, do joelho, que até muito recentemente se fazia cirurgias, quer o joelho no Hospital Américo Boa Vida, quer da anca no Hospital do Prenda, mas esta falta de recursos financeiros também fez com que não fosse possível nos últimos tempos a aquisição de próteses, e os doentes estavam em situação crítica, tiveram que ir para o estrangeiro. Por outro lado, há outro aspecto não menos importante, que são os doentes em hemodiálise. Os doentes com hemodiálise precisam de acessos vasculares. O que são acessos vasculares? São as fístulas. Sinto uma aluna. Portanto, são
Uma espécie de uns tubinhos que se põem nas veias para poder fazer o tratamento da hemodiálise. E, entretanto, às vezes os acessos já deixam de funcionar, é preciso pôr outro, e a situação às vezes é tão complexa que precisa já de um atendimento por um cirurgião vascular que olha para situações de alta complexidade. E estes doentes acabam por ir para o estrangeiro. Por outro lado, temos os transplantados renais que lá estão, e por razões de vária ordem, nós temos que, de facto, melhorar as nossas condições cá, quer de laboratório para doseamento de fármacos, porque eles fazem medicação permanente para proteger aquele rim transplantado, e, para além disso, têm que ter outras condições, como laboratório para fazer análise clínica. Ou seja, há doenças que ainda só mesmo fora. Há doenças que ainda são mesmo fora. E há um bocadinho falou das próteses, desculpe estar a interrompê-la. Às vezes a memória da história faz-se presente. Nós temos uma fábrica de próteses. Houve uma altura que, por força até da densidade histórica do país, não interessa agora os pormenores, a palavra prótese era muito presente nas nossas vidas, não é? Sim. Nós temos, ainda está a funcionar, na Bomba Alta, não era? No âmbito. Sim. Nós estamos a falar de assuntos diferentes, nós estamos a falar de próteses. Mas eu lembrei-me da questão das próteses, porque realmente de repente me veio um contexto em que eu lembrei-me, deixei de ouvir falar tanto em próteses. Sim, não é? Mas essas são próteses para a mobilidade, ou prótese da perna, ou membro superior, ou membro inferior, mas não são aquelas próteses de joelho, que é o joelho... Que implica mexer, sim, mas tem que ser operado e colocar por dentro no local, portanto, no lugar da articulação que está danificada. Nós fazemos essas operações já aqui? Nós fazíamos, e temos técnicos com competência para fazer este tipo de cirurgia, só que estão-nos a faltar as próteses. Mas, entretanto, apesar do limite orçamental que temos, queremos ver se ainda este ano conseguimos retomar o programa e continuarmos com a colocação de próteses de joelho no Américo Boa Vida e as próteses da anca aqui no Hospital do Prenda. Entretanto, também levantou um outro problema muito importante, que são as próteses ortopédicas. Membro inferior, membro superior, em que tivemos um boom muito grande na altura, num contexto diferente, na altura da guerra, em que tínhamos muitos mutilados e havia necessidade de se ter mais e mais serviços desta natureza. O centro da Bomba Alta não é o único, tínhamos também temos aqui o centro de Viana, temos outras unidades em Benguela, no Bié, mesmo cá em Luanda, no Centro de Medicina Física e Reabilitação, em que já eram fabricadas as próteses, mas, entretanto, este setor também está muito degradado, os fornos e os moldes, um conjunto de elementos fundamentais para que este serviço continuasse, está bastante degradado, mas já há sensibilidade mesmo do titular do Poder Executivo e estamos a trabalhar no sentido de reativar alguns destes centros. Mas a procura terá diminuído? A procura ainda continua, diminuiu bastante em relação ao tempo de guerra, mas temos que aceitar que uma das principais causas de morte e de lesões traumáticas, às vezes com perda de membro, são os acidentes de viação no nosso meio. Que se tornaram uma questão muito séria. Se tornou uma questão muito séria. E dos acidentes também podemos pode resultar a desarticulação do membro, etc. Para além dos acidentes, temos a diabetes, temos a doença arterial periférica, quer dizer que o diabético, por várias razões, pode ter má circulação e ficar sem um membro, sem um pé, sem uma perna, etc., também precisa de prótese. Então, há todo um trabalho que tem que ser feito à volta disso. Em relação ao centro da Bomba Alta, que foi dos primeiros, vai agora entrar numa linha de crédito da China e acreditamos que a partir deste ano vai começar a reabilitação com vista ao processo, o reinício da produção destas próteses e outro material.
E nós nem estamos a interrompê-la, não só porque realmente nos interessa a informação, mas porque acreditamos que os nossos colegas da informação terão também hoje um manancial de notícias. Não se queixarão seguramente os nossos ouvintes de falta de alternativas. Tivemos 7 números de telefone à disposição para ligarem. Pelos vistos, ninguém estava com vontade de falar de doenças hoje. E nós vamos passar para a música porque temos muitos assuntos para tratar. Connosco está a doutora Silvia Lutucuta, agora são 11 horas, o programa começou às 10h10 e hoje é sábado, vamos falar de saúde. Mano João e Mano Antônio e alô Basobaca Mussazala. Mano João e Mano Antônio e alô Basobaca Mussazala. Maca toda Mussazala, o de Zumba de Abolo de Apuro e Olo Beco Cucata, Olo Beco Chitawa e Beque Sajissoni. Quando canta de amor, quando canta de amor. Aí, cê Mano João e Mano Antônio e alô Basobaca Mussazala. Mano João e Mano Antônio e alô Basobaca Mussazala. Toda Mussazala, o de Suba de Abolo de Apuro e Olo Beco Cucata, Olo Beco Chitawa e Beque Sajissoni. Quando canta de amor, quando canta de amor. Contentore, Suba de Abolo Mussazala. Contentore, Zumba de Abolo Mussazala. Contentore, Zumba de Abolo Mussazala. Contentore, Zumba de Abolo Mussazala. Abandon Quetue, tu psicológico contentore. Abandon Quetue, tu psicológico contentore. Mamawe, Contentore, Zumba de Abolo Mussazala. Ayiwe, Contentore, Zumba de Abolo Mussazala. Tuzewe, Contentore, Zumba de Abolo Mussazala. Mamawe, Contentore, Zumba de Abolo Mussazala. Abani malacheno alo bagobuta muskutentore. Abani malacheno alo bagobuta muskutentore. Tuzewe, Contentore, Zumba de Abolo Mussazala. Contentore, Zumba de Abolo Mussazala. Mamani, Contentore, Zumba de Abolo Mussazala. Contentore, Zumba de Abolo Mussazala. Zumba! Toma! Também! Zumba de Abolo Mussazala. Contentore, Zumba de Abolo Mussazala. Contentore, Zumba de Abolo Mussazala. Contentore, Zumba de Abolo Mussazala. Abandon Quetue, tu psicológico contentore. Abandon Quetue, tu psicológico contentore. Mamawe, Contentore, Zumba de Abolo Mussazala. Contentore, Zumba de Abolo Mussazala. Ambani malacheno alo bagobuta muskutentore. Abani malacheno alo bagobuta muskutentore. Tuzewe, Contentore, Zumba de Abolo Mussazala. 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 Oba! Essa senhora! Sai!
Zumaya bolo musazara Kotentore 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 Zumaya bolo musazara Ayiwe Kotentore Zumaya bolo musazara Zewe Kotentore Zumaya bolo musazara Mamawe Kotentore Zumaya bolo musazara Joaquine Kotentore. Zé Cax com um conhecido contentor, são 11 horas e 5 minutos. Doutora Silvia, fomos fazendo aqui um bocadinho um jogo de ping-pong. Já sabemos que o país está doente e não nos parece que isso seja uma figura de estilo. A ministra é a senhora, há bocadinho disse-nos várias vezes. Vamos fazer, vamos tratar, vamos. Não tem nada para nos dar de curto prazo, além do diagnóstico, nem esperança. Não, nós temos do paludismo. A Euronews disse que a nossa situação estava muito grave. Como é que estão os números? Os números da realidade são assustadores, porque por esta altura e no primeiro trimestre deste ano já temos cerca de 1 milhão de casos de malária e já temos também 2.000 mortos. A situação é crítica a nível nacional, mas nós estamos a tomar medidas e dar resposta. Portanto, o nosso setor, ao contrário dos outros, nos outros pode-se fazer o diagnóstico e depois definir as prioridades. Nós, ao mesmo tempo que fazemos o diagnóstico, temos que ir dando solução aos problemas. Fizemos um diagnóstico profundo da situação, o que fez com que nós tivéssemos que andar o país inteiro, nós, a Ministra, os Secretários de Estado da Saúde, andamos em quase todas as províncias, falta apenas Kwanza Norte, visita profunda, e Kwanza Sul, que vamos fazer agora no próximo fim de semana. Isso deu-nos a possibilidade de, por um lado, conhecer os reais problemas do nosso setor a vários níveis, in loco, interagir com os nossos profissionais de saúde. Só faltam 2 províncias? Só faltam 2. Só nos falta o Kwanza Norte e o Kwanza Sul. Mas já fizemos visitas até os municípios e visitamos unidades também de saúde de vários níveis. Isto deu-nos a possibilidade, como disse, por um lado, de conhecer os reais problemas dos nossos profissionais de saúde, conhecer os reais problemas das nossas unidades, infraestruturas, equipamentos, também conhecer a situação financeira de cada uma das unidades e o outro grande desafio, que são os medicamentos. Com isso, nós conseguimos definir várias prioridades. Por um lado, conseguimos traçar um plano de emergência de combate à malária e à cólera, que é um plano multissetorial. E, como disse, os problemas de saúde não podem ser olhados só no prisma de saúde, que é tratamento e prevenção, mas temos que trabalhar com saneamento do meio ambiente, temos que trabalhar com os outros subsistemas de saúde, as Forças Armadas, Polícia, temos que trabalhar com o Ministério da Cultura, temos as autoridades tradicionais, temos as igrejas, temos que trabalhar com o Ministério da Energia e Águas, porque sem água potável não há saúde. A malária e a cólera continuam a ser as nossas principais preocupações, do diagnóstico que fez. A cólera nem tanto, porque nós já temos a situação mais controlada, mas a malária continua a ser um grande desafio do setor. Então tivemos que traçar imediatamente e com os outros setores um plano de emergência de combate à malária e à cólera, e que com um enfoque no diagnóstico atempado, no tratamento padronizado e também com as questões logísticas, abastecimento de medicamentos e também, por outro lado, ter em tempo real os dados sobre o surto. Uma das questões que se tem colocado é essa questão do aparecer mais, aparecer menos. Como é que se sente quando a sua figura pública é também questionada por causa disso? E o que é que de facto lhe tem dado o ir aos sítios, em termos do contacto com as pessoas, quer os trabalhadores do seu setor, quer os humildes doentes como nós que... Sim,
A orientação que há, e que é muito boa, é de nós fazermos uma governação de proximidade. Eu não estou preocupada que digam que apareça mais ou aparece menos. Se nós não formos para a nossa realidade, se nós não formos aos locais, nós não vamos ter o diagnóstico real da situação. E isto ajudou-nos bastante, até mesmo do ponto de vista orçamental. Nós conseguimos orientar ou pedir, apelar às outras forças vivas, como na Assembleia Nacional. Falamos de situações tão importantes como a falta de recursos humanos, que se nós não fôssemos ao local e constatar in loco, interagido com os nossos profissionais, nós não tínhamos um incremento na cota para a absorção dos novos quadros. Ou seja, conseguiu mais orçamento. Consegui mais orçamento. Quer contar-nos uma cena, um exemplo das visitas que fez pelo país inteiro? Faltam 2 províncias, segunda vai ao Kwanza Sul, portanto a seguir só vai faltar o Kwanza Norte. Uma situação que a tenha deixado mais confortada e uma que a tenha deixado muito desconfortável. Sim, eu vou começar pelas boas, para não dizermos que está tudo mal na saúde. Um grande exemplo de cuidados primários de saúde e de profissionais, na realidade, comprometidos com o setor e que vestem a camisola do setor e do paciente, província do Namibe. Nós encontramos profissionais de saúde dedicados, comprometidos com o setor e em que tem uma rede primária de cuidados que funciona. A título de exemplo, nós este ano fizemos uma distribuição massiva de mosquiteiros. Eles têm tudo tão bem organizado. Sabem e fazem também o monitoramento da utilização dos mosquiteiros e fazem uma boa assistência, têm uma boa cobertura vacinal, uma boa cobertura da assistência pré-natal. E eles foram das províncias que não teve necessidade de receber outra vez mosquiteiros, porque eles deram um bom uso e instruíram a sua população no uso dos mosquiteiros. Têm as suas unidades hospitalares impecáveis, cuidam da limpeza, conservam bem todo o bem público e não há problemas, pelo menos assim visíveis, de desvios de medicamentos como há noutras províncias. Não queria colocar as outras províncias em situação de desconforto. Mas não tem que dar um exemplo de província, pode dar de uma situação que tenha sido muito desconfortável. Sim, uma situação desconfortável. Nós fomos visitar uma determinada província que tem várias unidades hospitalares de proximidade, maternidade, pediatria, etc., com um depósito de medicamentos, cheio de medicamentos para tratar as patologias dos doentes que lá ocorrem, e os pacientes estavam a comprar medicamentos fora. Passavam a receita para um doente internado para comprar um medicamento fora. Isto é inadmissível. Se eu tenho medicamentos no depósito e foi um investimento do Estado para tratar os problemas de saúde naquele local, este medicamento tem que ser usado exclusivamente para o paciente que lá está. E o que é que fez, Sra. Ministra? Olha, mandei logo fazer a entrega dos medicamentos nas enfermarias e disse aos pais, para enquanto estiverem internados, recusarem-se a ir comprar medicamentos fora e que comunicassem às autoridades locais, e até na altura dei o contacto de um dos membros da nossa direção para os familiares comunicarem se, em caso de serem obrigados a comprarem medicamentos. E tem mecanismos para controlar que isso depois venha a acontecer? Nós estamos a trabalhar sozinhos, não conseguimos. Temos que trabalhar com a nossa Polícia Nacional, os serviços de investigação criminal e também com a própria população, de forma organizada, tem que denunciar atos desta natureza. Mas é todo um trabalho que tem que ser feito na sensibilização do nosso profissional, dizer que a responsabilidade da vida dos pacientes que lá está também depende deles, porque eles é que estão a prestar assistência, e todos os meios que forem colocados à disposição são mesmo para ser usados com os pacientes. Temos outras situações críticas de equipamentos de ponta que foram colocados
nas unidades hospitalares que não funcionam, porque nunca foram instalados, não há catálogos, não há nada, e que, isto a nível nacional, encontramos vários sítios com equipamentos bons, modernos, para raios-x, mas que não funcionam porque nem sequer nunca foram instalados. Mas não terá havido aí também, Sra. Ministra, uma má estratégia nas decisões? Ou seja, nós falamos na descentralização, na municipalização, na necessidade dos serviços de saúde irem para mais perto dos cidadãos, mas depois temos hospitais fantásticos, com equipamento fantástico, e não temos um médico, não temos um enfermeiro sequer. Ou seja, essa prioridade em relação à estrutura física, à infraestrutura, e depois tão poucos recursos em termos de capital humano, não houve aí um erro estratégico. É uma questão de timing, foi uma questão de más decisões, como é que se pode corrigir? Não foi uma questão, podemos assim dizer, taxativamente de má decisão. Porque ao mesmo tempo que se havia a estratégia de construção de novas unidades e equipar as mesmas, também havia uma estratégia ambiciosa, e que não era ambiciosa, é o que se devia fazer, de formação de quadros. Havia um programa de formação de médicos especializados, que era a formação de quadros 2013-2017. Portanto, que em 5 anos, em cada ano, entravam mais 1000 médicos para um programa de especialização. Só que a conjuntura financeira beliscou em certa medida todo este programa e nunca foi possível executá-lo. Mas porquê é que não beliscou a infraestrutura? Ou seja, compramos os equipamentos todos e foi possível porque o momento era favorável e depois não houve dinheiro para outras coisas? Eu acho que nós temos que olhar só para a parte boa do que foi feito. São infraestruturas que, na sua maioria, vão fazer falta à nossa população e também cabe-nos a nós, dentro dos nossos programas a curto, médio e longo prazo, dar solução também à formação de quadros diferenciados. Nós vamos ter agora, em breve, um concurso público e foi graças a esse diagnóstico profundo, que alguns dizem que é de aparecer, etc., que nós conseguimos ir aos locais, conhecer os problemas reais, interagir com as ordens, com os sindicatos e saber qual era o número real de quadros que estão nos desempregos. E ali conseguimos fazer um apuramento. Na altura até havia 1.500 médicos completamente desempregados, que não tinham vínculo nenhum, de nenhuma espécie, com nenhuma unidade hospitalar. Tínhamos uma série de enfermeiros, técnicos de diagnóstico, também sem emprego, e conseguimos com isso, e foi graças ao conhecimento que tínhamos sobre estes números e as necessidades que o setor tem, que conseguimos, nas audições da Assembleia Nacional, em que houve um movimento que nós devemos agradecer, que independentemente da camisola, da cor política de cada deputado, todos bateram-se com os problemas da saúde. Conseguimos um incremento que vai agora facilitar o concurso público nacional para onde vamos absorver. Foi um incremento na ordem de que percentagem? Nós tivemos, em termos percentuais, foi mais ou menos mais quase perto do 0,5%. Em números absolutos? Em números absolutos tivemos um incremento de cerca de 34,5 bilhões de kwanzas. Portanto, estes 34,5 bilhões de kwanzas a mais que a Assembleia Nacional cedeu para o orçamento serão direcionados para o capital humano, para a contratação de pessoas. Que arranjo interno no seu orçamento é que fez? Sim, isto já foi, na altura das audições, nós também fizemos já o redimensionamento deste orçamento. Cerca de 10 bilhões vão para o capital humano e os 24 bilhões e 500 serão para infraestruturas. Nós temos uma série de unidades prioritárias que têm que ser reabilitadas ou construídas e que precisam de orçamento. Temos alguns exemplos: o Hospital Sanatório,
entrou nesta, e foi graças ao diagnóstico profundo que foi feito. Já havia uma orientação mesmo do titular do Poder Executivo que visitou pessoalmente para constatar também... E o sanatório nós temos andado a cobrar, temos andado a acompanhar para ver a evolução depois das promessas feitas, não é? Não, sim, isto, nós a situação estamos do a trabalhar. era grave, aliás, como a do bloco operatório da maternidade, falaremos especificamente da questão materno-infantil, mas a questão do bloco operatório também já estava numa situação absolutamente insustentável. Sim, já estava. E também é uma das soluções que nós arranjamos agora, porque o bloco esteve fechado quase 15 anos e agora está a funcionar. O hospital sanatório... O bloco esteve fechado e onde é que as pacientes estavam a ser operadas? Estavam a ser operadas numa sala improvisada alternativa, que era uma enfermaria que não tinha condições nem de ventilação nem de circulação do ar e que muitas das vezes as cirurgias eram feitas com janela aberta. Entretanto, com a entrada em funcionamento do bloco, com melhores condições, já ficamos com menos problemas em relação a isso. Voltando à questão do sanatório, é todo um processo que está em curso, com prazos e cronogramas definidos. Nós, neste momento, já tivemos autorização soberana de despesa, já está o processo a caminhar, portanto, vamos agora neste orçamento em que vai ser feita a cabimentação para o sanatório, já estaremos em condições de tramitar o processo junto do Tribunal de Contas, mas o estaleiro já está montado. Portanto, todo o sanatório trabalho... é essencialmente tuberculose, não é? O sanatório, por esta altura, é essencialmente tuberculose e outras doenças respiratórias. Mas ele vai ser ampliado, vai ser, portanto, 3 vezes o que lá está atualmente e há de ser uma unidade diferenciada para tratamento de doenças do tórax, portanto, não só parte respiratória, parte cardiovascular, vai ter uma parte cirúrgica e de exames complementares com tecnologia de ponta, portanto, num futuro breve já não será o sanatório no verdadeiro sentido. Nós depois vamos ver qual será a denominação que vai ter, mas já não vai ter o nome de sanatório. Porque a questão da tuberculose leva-nos necessariamente à questão do HIV. Nós ouvíamos há bocadinho, quando o Justino Mabaia nos fazia o noticiário, falar numa prevalência de 2% de HIV. A tuberculose é uma das primeiras doenças oportunistas quando há HIV, quando temos SIDA. Nesses 2% estarão contabilizados os casos de tuberculose. Nós temos a certeza que não temos mais HIV que nos chegam apenas pelo caminho do crescimento de números de tuberculose. Nós aqui temos que olhar para o problema da tuberculose num prisma diferente, porque nem toda a gente tem tuberculose, tem necessariamente HIV. Sim, claro. Porque, de facto, a tuberculose é uma doença oportunística nas pessoas imunocomprometidas com HIV e principalmente naquelas em que, por uma ou outra razão, têm a sua parte imunitária comprometida, ou porque não fazem medicação, ou porque não sabem que têm HIV, etc. Mas temos tantas outras razões. A própria condição social da nossa população de facto, permite a disseminação rápida de casos de tuberculose. Nós temos muita tuberculose na comunidade e temos números assustadores por essa altura. Ou seja, não tem só a ver com os níveis de pobreza. Os países mais pobres têm mais tuberculose, mas também com a densidade populacional, quando nos diz que o nosso caso é específico. O estarmos mais próximos uns dos outros com tuberculose também facilita, porque é uma doença facilmente transmissível pelo ar. E se nós tivermos alguém a tossir ou a falar, etc., com tuberculose pulmonar, principalmente as formas pulmonares, são altamente contagiosas. E principalmente naqueles doentes que não estão em tratamento. Mas o que nos preocupa, para além de termos um número crescente, de casos, é que estamos a ter também muita multiresistência. O que é multiresistência? Multiresistência. As pessoas já não reagem aos medicamentos. Portanto, há medicamentos específicos para o tratamento em que as pessoas já não respondem
e ficam com tuberculose durante muito tempo e às vezes até pode levar à morte, porque não se consegue controlar a situação. Agora, com o avanço da tecnologia, com meios para a detenção de formas multiresistentes, já conseguimos fazer o diagnóstico precoce dessas situações. Gostaríamos de ter estes meios disponíveis em todas as províncias. Todo esforço terá que ser feito no sentido da aquisição desses equipamentos de GeneXpert para fazer o diagnóstico precoce, principalmente das formas multiresistentes, e elas, por um lado, surgiram por abandono da medicação e também nós, com esta situação... Abandono por falta de medicação também, não é? Sim, às vezes abandono por vontade própria, mas também abandono por falta de medicamentos. Porque nós, nos últimos 4 anos, tivemos rupturas graves de estoque de medicamentos para a tuberculose e o nosso setor está a fazer um esforço grande. Mobilizamos várias entidades até internacionais, o Fundo Global, estamos a trabalhar com a OMS, fizemos um apelo internacional, o Brasil vai doar tuberculostáticos e nós também, com uma linha de crédito que o Ministério tem, também está a fazer aquisição de fármacos. Doutora Silvia, eu peço desculpa, eu cortei ali um pouco o seu raciocínio quando falávamos do sanatório por causa da questão da tuberculose. Estávamos a falar da questão do capital humano. Portanto, sim. Teve um incremento do orçamento e fez um redirecionamento desse orçamento sim. para investir no capital humano. Havia 1.500 médicos desempregados num país com os nossos problemas de saúde. E vai fazer um concurso público, vai contratar pessoas. Sim, nós vamos, com este diagnóstico, como disse, nós conseguimos ter uma noção exata de qual era o capital humano que neste momento está em funções e quantos estão completamente desempregados. E então foi-nos possível verificar, na altura em que tivemos as audições, ainda só tínhamos 1.500, mas agora o número subiu para 2.588, porque todos os anos, no início do ano, nós temos novos formados em medicina e, portanto, temos 7 escolas de medicina a formarem médicos todos os anos, o que implica que, em média, tenhamos de 500 a 600 médicos recém-licenciados todos os anos. Quantos é que precisaríamos? Nós precisaríamos de 28 mil médicos, se queremos, com rigor, olhar para o rácio da OMS, que é um médico para cada 1.000 habitantes. Neste momento temos um total de 6.400 médicos, menos os 2.258 que estão no desemprego. Eu estou a abanar a cabeça de ter 2.258 médicos desempregados num país como o nosso. Confesso-lhe que é uma notícia difícil de ouvir. Dê-nos uma boa notícia. Vai empregá-los quando? Nós estamos, desde a altura da audição, e quando houve o incremento, nós já tínhamos preparado todo um programa, porque ao mesmo tempo que vamos absorver novos quadros, também tínhamos de trabalhar na política de redução de quadros expatriados, em especial os quadros da Antex. São custos muito elevados. Em divisas. Em divisas. Cada expatriado, em média, custa-nos $7.000. E, entretanto... por mês? Por mês. E, entretanto, nós tínhamos que... mas é uma situação necessária, porque nós não temos especialistas. E a única maneira de garantir um quadro de médico especializado é recorrendo ao pessoal expatriado. Então, no que diz respeito ao capital humano e à contratação de nacionais, vai contratar pelo menos 2.258 pessoas e precisa de reduzir quadros estrangeiros para poupar nas divisas, mas precisa deles. Como é que vai fazer com os quadros estrangeiros? E aqui vamos ter que englobar também as, entre aspas, clínicas que funcionavam dentro dos hospitais públicos. Como é que vai reorganizar esta parte que implica as divisas que saem do país para a estrutura da saúde, que também é necessária ter cá? Sim. Nós vamos fazer este concurso público em que vamos absorver cerca de 5.005 profissionais.
de várias carreiras. Médicos, que é este número, um número mais ou menos aproximado de enfermeiros básicos e médios. Vamos absorver também técnicos de diagnóstico e pessoal de apoio. Em relação aos médicos, e ao contrário do que se fazia... Está tudo incluído nestes 2.258? Não, 2.200 só só os médicos, okay. Mas depois temos cerca de 2.500 que fazem parte de outras carreiras, nomeadamente enfermeiros, técnicos de diagnóstico e pessoal de apoio, porque vamos tendo falta de motoristas, de maqueiros, etc., que também precisamos de recrutar. Em relação aos médicos, e olhando para esta perspectiva do que já falhou, que foi a formação especializada, nós vamos trabalhar num programa ambicioso de formação especializada. Ambicioso, mas execuível? Execuível. Porque nós temos que, com isto, conseguir garantir melhores cuidados primários de saúde. E então, como é que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, os concursos vão ser feitos a nível dos municípios. Estamos a falar da municipalização de serviços de saúde. Nós temos que garantir, e como conceito que já foi dado, melhor rede primária de saúde e de assistência. Para isso, nós temos que meter, não são médicos que saem recentemente da faculdade que vão resolver o problema, mas eles têm que ser colocados lá e entrarem já num programa de formação. Formação especializada. E como é que vai convencer um médico a ir para um município? Mas é lá onde ele tem vaga. E ele, se quiser ter a garantia que se vai especializar, tem mesmo que ir para lá. Esta é a primeira garantia, porque nós também temos que trabalhar no nosso setor para especializar todos os médicos. Olhar para a diferenciação do nosso pessoal, senão nunca vamos conseguir prescindir da mão de obra expatriada. Vamos ter que pegar em metade... vai contratar as pessoas já nos municípios? Já nos municípios, e eles já vão entrar para as especialidades que garantem os cuidados primários de saúde, nomeadamente medicina familiar. Metade desses 2.258 vão fazer especialidade de medicina familiar. Uns vão fazer especialidade de saúde pública, ginecologia e obstetrícia, pediatria. Outra especialidade muito carente, em que há uma carência muito grande, é anestesia, cuidados intensivos, ortopedia. Nós temos que ter pelo menos um ortopedista em cada município, um anestesista e um intensivista. Porque uma das situações, portanto, melhorando essa rede primária, nós vamos resolver os problemas da rede secundária e terciária. Doutora Silvia, com todo o respeito que uma ministra do meu país me merece e que lhe devo, em quanto tempo é que acha que vamos conseguir fazer isso? Isto não vamos conseguir resolver já de imediato, porque a formação de quadros com esta especialização dura entre 3 a 5 anos. Mas nós acreditamos que este programa, iniciando agora, em 2023, nós vamos ter os médicos que estão lá colocados no município, especializados e a resolverem os problemas na rede primária de saúde. E quem é que lhes vai dar formação lá nos municípios? Nós teremos, em algumas situações, formações modulares que já têm funcionado muito bem. Para cuidados primários de saúde é possível fazer isso a nível dos centros da província, e ali vai ter que haver um fluxo bem organizado de rotatividade destes profissionais, de maneiras que eles terão um tempo no município, quando têm que fazer determinados módulos, têm que vir para a sede da província, para o hospital de referência. Para a pediatria também é possível fazer esta formação modular. Para a ginecologia também é possível. Para a saúde pública também é possível. Portanto, restam depois algumas, como cuidados intensivos, como a anestesia, que precisa de estar num hospital mais diferenciado para ter esta formação. Por outro lado, temos que fazer o melhor aproveitamento dos expatriados que cá estão. Pois, eu ia dizer, está a fugir-nos à questão das dívidas. Sim. Como é que vai fazer para reduzir? Portanto, eles são necessários, têm que os ter cá, mas precisa de reduzir os custos, os gastos em dívidas. Como é que sim. Nós já reduzimos substancialmente o número de expatriados que tínhamos, porque já havia um programa para até dezembro de 2017
o número de expatriados da Antex ser reduzido à metade. E nós já estamos, neste momento, com cerca de 736 expatriados da Antex. Vínhamos de 767. Nós vínhamos de 1.500. Portanto, já houve uma redução considerável. O remanejamento de uma parte desta verba da Antex também vai apoiar a verba necessária para os concursos públicos. Porque este concurso não vai ser só um concurso de admissão. Para além do concurso de admissão, nós temos uma série de profissionais que estão no mesmo quadro, neste momento, na mesma categoria há muitos anos. Temos enfermeiros de terceira classe, continuam em terceira classe há mais de 20 anos. Já estão quase em idade de reforma, nunca mudaram de categoria. Nós temos médicos que já são especialistas, continuam como internos gerais. Esses também têm que mudar de categoria. Nós temos maqueiros, escriturários que tiraram medicina e que fazem o trabalho de médico, mas continuam com salário de maqueiro, de escriturário, de enfermeiro e que têm que ver a sua situação resolvida. Então vai redirecionar uma parte deste orçamento que conseguiu a mais para ajustes salariais a essas pessoas? De carreira, sim. Ajustes de carreira. De carreira. E como é que vai fazer a gestão? Nós queríamos terminar esta entrevista com um setor que nos parece muito particular, mas há aqui duas questões que não queríamos deixar de falar. A questão de quantidade de pessoal versus qualidade de pessoal, ou seja, as pessoas queixam-se muito de maus médicos, de erros médicos, de desatenção, de digamos, falta de delicadeza com os doentes, e a questão da corrupção, naturalmente, que o seu setor não deve ter uma vacina contra a corrupção. Primeiro, qualidade versus quantidade. Vai contratar pessoas, vai requalificar salarialmente pessoas que, entretanto, se formaram, e são melhores profissionais por isso. Como é que nos garante melhores profissionais? Nós vamos conseguir garantir, porque nós também temos que olhar para o lado humano. Por um lado, um profissional desmotivado, apesar disso não ser desculpa para os erros e os atropelos que há e a falta de humanização que há no nosso setor, nós temos que motivá-los um pouco mais. Um ajuste na carreira já resolve alguns problemas. Por outro lado, nós também temos que ter, estamos a trabalhar nisso, formação contínua. Os nossos profissionais têm que ser atualizados continuamente, porque a medicina evolui, os procedimentos melhoram e nós, se queremos prestar serviço de qualidade, temos que estudar sempre. Portanto, os profissionais de saúde são eternos estudantes e, se quiserem prestar uma melhor qualidade de serviço. Por outro lado, nós temos que especializar os nossos quadros e temos este desafio de pegar nestes médicos todos que vão entrar e outros que já estão no sistema e colocá-los em programas de formação. Ali, em relação à formação especializada, também temos uma franja de médicos que já está no setor há muito tempo, que, como internos gerais, nunca se especializaram. E a estes colegas nós vamos dar a opção de fazerem ou medicina familiar ou alguma coisa ligada à administração hospitalar para fazer ajuste de carreira e serem especialistas. Porque gostaríamos, de facto, que nos próximos anos, daqui a 5 anos, estivéssemos a olhar para um quadro de pessoal no nosso setor com mais conhecimento. Uns anos são quantos? Estamos a falar em 5 anos, não é? Houve uma promessa eleitoral que nos pareceu do Executivo, que foi eleito em agosto do ano passado, que nos pareceu muito interessante, que é a questão da humanização dos serviços. Ou seja, às vezes até podemos ter só uma dor de cabeça, mas ir para um hospital e ainda termos alguém que nos responde torto, de nariz torcido, por muito mal que ganhe, e com todo o respeito aos profissionais do seu setor, é muito desagradável. Como é que vai conseguir que os profissionais tenham esse lado humanizado para com o doente, que chega desprotegido, realmente desprotegido, e com medo, literalmente? Sim. Esse lado que se calhar às vezes é só um gesto. Sim, isto é uma grande preocupação, e a preocupação é tão grande que, mesmo para o nosso novo Estatuto Orgânico, nós não temos uma nova direção, que é a Direção de Ética e Humanização,
que tem 2 departamentos, o Departamento de Humanização e Ética e depois temos o Gabinete do Utente. Nós vamos, e estamos a trabalhar nisso, a compor o Gabinete do Utente. Já havia gabinetes, mas agora vamos ter um Gabinete do Utente mais atuante. Vamos ter os nossos profissionais com identificação e toda a má prática, o má atendimento tem que ser reportado, portanto, através de uma linha para nós tomarmos as medidas necessárias. Mas por outro lado, portanto. Sim, também. Mas por outro lado, nós temos que dar formação. Para além da formação técnica do profissional, nós temos uma parceria estratégica com as igrejas. E muitos destes profissionais são membros ativos das suas igrejas. Então, o que nós temos articulado com as igrejas é que, para além da mensagem divina que é passada no púlpito, que o púlpito também seja um meio ou um lugar para passar mensagens de amor ao próximo, humanização e também para educar a nossa população. A Igreja pode contribuir para a educação, para a saúde? Já tem parcerias nesse sentido? Já temos parcerias nesse sentido, até eles são parceiros estratégicos nesse plano de emergência de combate à malária e à cólera, e não só, mesmo para a mobilização social, para saneamento do meio ambiente e tudo, a alimentação, a nutrição, porque nós temos também graves problemas de desnutrição nas crianças. E a Igreja tem sido um parceiro estratégico, mesmo porque eles têm subsistema de saúde. E em muitas situações, os hospitais missionários é que nos têm estado a dar apoio no atendimento dos pacientes. Dou um exemplo, por exemplo, no Bailundo, o Hospital da Missão do Xilume está transformado em pediatria, porque não havia condições na pediatria atual, a pressão é muito grande e o Hospital do Xilume foi transformado em pediatria. Portanto, temos estado a trabalhar bem, vamos apoiando as igrejas, porque eles também têm um papel muito importante na nossa... Parceiros sociais. São parceiros sociais muito Sendo importantes. que não podemos deixar de referir que também temos congregações que nos podem causar problemas. Sim, nós temos aqui, isto eu estou a dizer para aquelas igrejas que já têm tradição nesses serviços e que sempre tivemos hospitais missionários que ainda continuam a funcionar com ONGs, com as próprias igrejas, mas também temos aquelas igrejas com muito mais práticas. Uma das situações que nos tem levado à mortalidade materna, às vezes pegam nas grávidas, levam para as igrejas para fazer oração, em pleno trabalho de parto, e só quando as situações complicam, ou mesmo doentes com patologia diversa, é que são atirados para o banco de urgência sem muita informação e os doentes acabam por falecer. E há outros que dizem que ressuscitam mortos e depois fazem tratamentos com água, etc. Nós temos muito respeito pelos serviços ou pelas crenças das pessoas, mas temos de ser razoáveis e racionais e, de facto, para além, nós precisamos de acreditar em alguma coisa, que a bênção divina também faz falta aos profissionais, mas o conhecimento técnico também é muito importante para dar solução aos problemas de saúde. Agora fiquei um pouco sem fala por causa dessa questão é realmente uma preocupação grande, a questão da água, a questão da promessa da ressurreição, quer dizer, às vezes ficamos um pouco, mas também é verdade que tem esse outro contrapeso das ajudas com que pode contar. Escapou-se aqui um bocadinho às questões da corrupção, ou seja, temos o sal na gasola, os profissionais ganham um pouco, vão vendendo medicamentos e vão vendendo insumos, sim, que se chama, luvas, etc. Não temos crimes de colarinho branco no Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde não está à margem do que são os nossos problemas de corrupção na sociedade e que o nosso titular do Poder Executivo deu orientações muito precisas para o combate à corrupção. Temos algumas situações que estão em segredo de justiça, mas estas gasosas, etc., nós vamos ter que combatê-las com denúncia e, por outro lado, nós estamos a trabalhar no sentido de melhorar a escala salarial com os concursos que vamos fazer, a progressão na carreira, etc.
Claro que não vamos aumentar vertiginosamente os salários, porque não há margem para isso, mas eu acho que estes concursos, quer com fundo salarial, quer com estes novos concursos de progressão, recorrendo a este fundo de que falamos, vão dar solução a alguns problemas económicos. Mas isto que não seja mesmo desculpa para algum profissional desviar meios públicos que podem estar a servir muito bem para o tratamento do paciente. Porque quem desvia medicamentos, desvia insumos para tratar doentes, está a contribuir para a alta mortalidade no nosso país. Já sabemos que está em segredo de justiça, mas pelo menos indicação de valores de crimes mais graves. Nós tivemos um caso mediático recente do Fundo Global da Malária. Sim. Foram cerca de 4 milhões de dólares. Tem muitos mais? Não vamos dizer assim tantos. Os nossos são mais estes da gasosa e do desvio dos insumos e de medicamentos, mas contabilizando também são valores muito altos, porque os medicamentos são caros, os insumos são caros, não temos fábricas no país, e, entretanto é tudo importado. Quero com isso dizer que o investimento é grande, quer em divisas, quer em moeda local para os medicamentos. Doutora Silvia, nós gostaríamos de fechar esta entrevista. Confesso que falar em esperança é difícil, não é? Mas com uma área que nos parece particularmente sensível e que nos aponta futuro, que é a saúde materno-infantil. Ou seja, tratar mulheres que vão ter filhos, que podem ter filhos já à partida mais saudáveis porque tiveram maiores cuidados, é fundamental. Tem alguma estratégia, algum plano específico para esta área materno-infantil, que é de onde nos chegam a maior parte das questões? 5 minutinhos. Sim. Esta é uma das áreas prioritárias deste governo, melhorar a saúde materno-infantil. Nós só vamos melhorar, portanto, nós temos medidas, tem que ser a curto prazo, porque temos as maternidades com enchentes, com 3 a 4 mulheres em cada cama. 3 a 4 mulheres, as mulheres com parto normal acabam de ficar sentadas e horas depois têm que ter alta. Portanto, nós estamos... Há senhoras que se queixam de não poder fazer exames muito elementares na área da ginecologia também, portanto, sim. Tivemos algumas referências a isso. Nós só vamos conseguir resolver uma boa parte destes problemas quando tivermos os cuidados primários de saúde a funcionar. Porque também quero aqui dizer que 80% dos casos que ocorrem na nossa rede secundária ou terciária são casos que podiam ficar e ser tratados e resolvidos a nível dos cuidados primários de saúde. Por outro lado, nós temos um problema atual que temos que resolver de imediato. Em primeiro lugar, falando até da nossa maternidade... Finalmente um curto prazo. Falando da nossa maternidade de Lucrécia Paim. Primeiro, tivemos que dar solução ao bloco operatório. Nós tínhamos um bloco que estava praticamente concluído, por várias razões, com empreiteiro e financeiros, etc. Mas o que faltava, afinal de contas, era muito pouco. E o que teve que ser concluído foi concluído e o bloco já está operacional, está a trabalhar. Tiramos as mulheres daquela situação difícil e com isso, como aquilo era uma enfermaria, tudo faremos para ainda este mês conseguirmos pôr camas naquela enfermaria para aliviar um pouco. Mas, entretanto, nós estamos a trabalhar a nível do Ministério da Saúde e vamos também trabalhar com o Governo Provincial de Luanda num plano de emergência de atendimento obstétrico, a cidade de Luanda. Já havia antes um plano que era a CAOL, que era o atendimento obstétrico na cidade de Luanda, em que foram definidas algumas salas de parto na periferia, alguns hospitais de referência na periferia, e a nossa ideia é olhar para a densidade populacional e pegar em 5 hospitais municipais, como hospitais de referência. Potenciar, porque o que se passa é, na periferia, ou tem médico, não tem bloco, ou tem bloco, não tem médico, ou falta anestesista, ou falta instrumentista. Então, nós vamos colocar profissionais dentro dos expatriados que existem
ou do lote que ainda está disponível, nós vamos fazer um redimensionamento destes quadros. Colocar recursos humanos à altura em 5 unidades periféricas. Vamos, com as ambulâncias que já recebemos, garantir a questão do transporte para referência e contra-referência. Ou seja, também, se a paciente chega à maternidade Lucrécia Painhé de Viana, por exemplo, sim, é remetida por se ela não estiver em trabalho de parto iminente e que ainda temos toda a segurança de que o trabalho de parto vai ser daqui a 1 ou 2 horas, pelo menos 2 horas, com a ambulância ela volta para o Hospital de Viana, onde tem uma equipa de especialistas que pode resolver tanto as situações de parto eutóxico ou parto normal, ou se precisar de cesariana, também vai fazer cesariana lá no Hospital de Viana. Doutora Silvia, vou ter que me despedir de si. O que nos está a dizer é que em 5 municípios de Luanda, sim, vai ter condições... Nós vamos reforçar as condições para termos atendimento obstétrico de baixa, média complexidade. Em quanto tempo? Nós acreditamos que com o trabalho que está sendo feito, pelo menos num horizonte de 5 meses, vamos tentar descongestionar a maternidade Lucrécia Painhé e a Augusto Gangula. Doutora Silvia Paula Lutucuta, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Foi realmente um prazer podermos estar. A rádio foi inventada para conversar, foi o que aprendemos. Desejamos-lhe muito bom trabalho. Sabemos que tem um setor muito delicado e realmente é demasiado sério. Foi de certa forma denso hoje falar da questão de saúde. Votos de muito bom trabalho, vamos controlar os prazos que nos deu, faz parte. A senhora trata-nos da saúde e nós acompanhamos os prazos e cada um faz o seu trabalho. Obrigado pela sua simpatia, por ter estado aqui connosco, e vamos pedir ao Jonuel Gonçalves que nos faça o fecho, o resumo possível deste turbilhão de problemas que temos para resolver. Portanto, Angola, como a maior parte dos países africanos, não tem os quadros necessários para estruturar um sistema de saúde e para o fazer funcionar. Esta é uma daquelas prioridades que não vale nem a pena ser sublinhada. Mas, ao mesmo tempo, o perfil de um sistema de saúde dá o perfil das preocupações que o Estado tem em relação à sua própria população. Simultaneamente, a questão da saúde é uma questão central porque ela está ligada ao Índice de Desenvolvimento Humano. Não é por acaso que os elaboradores deste índice colocaram um indicador de saúde como fundamental para definir as condições de vida do ser humano. Enfim, o sistema de saúde, quando ele existe, ou os serviços adicionais de saúde, que são mais correntes ainda, sem dúvida que sofrem com outros problemas que vêm de outros setores da sociedade. Se não tivermos um sistema de educação e de ensino que forneça quadros necessários e quadros de alto nível para o sistema de saúde, este sistema vai sofrer com isso. Se não tivermos condições de caráter financeiro para contratar técnicos estrangeiros lá onde não há técnicos nacionais, e estamos a incluir os médicos na noção de técnico, é claro que vai haver insuficiência na assistência. E, finalmente, se as condições de vida em geral da população forem más, então a pressão sobre as estruturas de saúde vão ser tais que estas estruturas não vão aguentar e vão revelar toda a crise social que existe. E aqui há alguns exemplos importantes para serem dados, não só a nível nacional, mas a nível de todo o continente. Já sabemos que há uma grande parte da população que vive em base de subnutrição. Isto enfraquece desde logo, isto cria logo um problema, mesmo em caso de tratamento. Se o doente estiver subnutrido, ele continua inferiorizado e o tratamento tem um alcance menor. Em segundo lugar, já sabemos que um dos grandes problemas é precisamente a fraqueza, a fragilidade e a precariedade das condições de habitação. Estas condições de habitação, às vezes, são responsáveis por muitas doenças. E, finalmente, um problema que nos aparece, seja qual for o setor da vida humana que a gente analise. A falta de água
é responsável, talvez, por metade dos problemas de saúde que existem em países como o nosso. Obrigado, Joel Gonçalves. Doutora Sílvia, mais uma vez, bom dia, muito obrigada. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Infelizmente não tivemos muito tempo para ir a fundo de várias questões, mas pronto, já deu para ter um cheirinho do que é o nosso setor e quais são os nossos desafios, e contamos de facto com todas as almas vivas da nossa sociedade para a mudança. Temos que trabalhar na prevenção, porque a prevenção da doença também é responsabilidade de todos nós. Pedimos desculpa aos nossos ouvintes por não termos conseguido ter os telefonemas no ar. Na verdade, fizemos o impossível que estava ao nosso alcance, com vários números de telefone alternativos. Vamos naturalmente apurar o que eventualmente possa ter acontecido, a não ser que não tenham querido ligar, o que também é possível, que não vos tenha querido apetecido lá muito estar a falar agora de doenças e de saúde ao sábado. Faltam 5 minutos para o meio-dia. Vamos à nossa redação central de informação. Africano Neto. Bom dia, vamos então às gordas que vão dominar o grande jornal às 13 horas. A ministra Sílvia Lutucuta anuncia para breve a abertura do concurso público para a admissão de novos médicos e demais profissionais da saúde. Importa referir que a ministra disse haver no país 2.258 médicos no desemprego. A prioridade do emprego será para os municípios. Escassez de água periga a vida de milhares de pessoas e animais nos Gambos, província da Huila. Desporto, Interclube Cabo Escorpo, o destaque de mais uma jornada do Girabola. Organização não governamental denuncia a detenção de 3 jornalistas no Egito. Estas e outras às 13 horas no Grande Jornal. Paula. Obrigado, Africano Neto. Obrigado à redação de informação da Rádio Nacional de Angola. O rigor da grande informação vai voltar a estar consigo às 13. Nós voltamos no próximo sábado às 10h10. Bom dia, até lá. Aquele chamica della banda. Oh Jesus, oh nome de Jesus. Tenha fome na minha barriga. Tenha sede na minha garganta. Oi lá, 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 lá. Oi lá, 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 lá. Oi repezinho botou com a flauta. Oi, roncadeira, roncava chão. Oi, lai, 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 lai. Oi, lai, 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 lai. Oi, saúde para senhor rei. Olê. Senhora rainha, manda-me para falar. Olê. Se fica pela não perder. Oi, lai, 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 lai. Oi, lai, 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 lai. Meu manel juquim, soma na borda. Oi, soma torna camba. Look, babo caminho. E morre hoje, salva amanhã. Oi, lá, 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 lá. Oi, lá, 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 lá. Oi, lá, 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 lá. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.